Olá pessoal, hoje é Apocalipse capítulo 18. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos teus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dai-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, e morte, e o pranto e a fome será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela cidade forte, pois em uma hora veio o teu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: Ai daquela grande cidade na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: Com qual igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa
não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. As bodas do Cordeiro. Apocalipse 19. E depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, que julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A vitória de Cristo. E vi no céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e de tua boca saía uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E as demais foram mortas com a espada que saíam da sua boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse capítulo 20. Satanás aprisionado por 1000 anos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo,
e uma grande cadeia na sua mão, ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Satanás é solto e vencido para sempre, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ficamos por aqui. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre.